Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcel Farias e você está aqui no canal Vocacionados, onde sempre estudamos a Palavra de Deus e nela baseamos todos os comentários que fazemos aqui. Esta semana estudamos juntos sobre temer a Deus e dar-lhe glória. Mas hoje eu quero ainda analisar alguns outros pontos que podem nos ajudar ou desfavorecer neste nosso temor e dar glórias a Deus. Então venha comigo, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Mas antes, para você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o curtir, depois você comenta e compartilha em suas redes sociais. Eu gosto de saber qual é a sua opinião, o que você tem achado dos vídeos aqui, ou se você está chegando pela primeira vez, o que achou do vídeo de hoje. E para você que já acompanha o canal Vocacionados há muito tempo, verifica se a sua inscrição está habilitada, aproveita, checa isso, também curte, comenta e compartilha em suas redes sociais. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero fazer uma indicação de um livro muito bacana que eu comecei a ler ontem, A Última Chamada, pastor Alejandro Bulhão, já jubilado, mas continua na ativa pregando o Evangelho e escrevendo. E é um livro muito gostoso. Quem leu o Terceiro Milênio, também do pastor Alejandro Bulhão, vai se encantar também com este livro. Tem aqui aproximadamente 160 páginas, é um livro de fácil leitura, as letras são grandes e foi publicado no ano de 2021 pela Casa Publicadora Brasileira. É um bom livro para você ler aí nos seus momentos assim, mais tranquilidade, querendo aprender um pouquinho mais sobre o livro do Apocalipse. Agora sim, eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Passamos aqui uma semana estudando sobre o que é temer a Deus e dar-lhe glória. E de modo geral, podemos afirmar que o conceito de temer a Deus ou temor a Deus se refere a uma atitude de reverência e respeitosa em relação a Deus, reconhecendo assim a sua grandeza, supremacia e o poder. Compreender que Deus é maior e mais poderoso do que nós nos ajuda a entender o verdadeiro significado do temor a Deus e de várias maneiras. Por exemplo, ao reconhecer que Deus é maior do que nós, nos faz entender que diante dele somos pequenos, finitos e limitados. E quando entendemos a nossa origem como a criação de Deus, somos levados a uma mudança de postura, pois é preciso exercitar a humildade para reconhecer que Deus está acima de tudo. E quando temos uma postura de humildade diante do Senhor, reconhecemos que não somos o centro do universo e que não temos todo o conhecimento, sabedoria e controle sobre nós mesmos. E essa postura de humildade nos ajuda a cultivar uma atitude de respeito, submissão e reverência em relação a Deus. A reverência é a próxima maneira que nos ajuda a entender o temor a Deus, pois nos ajuda a compreender que Deus é mais poderoso do que todos os falsos deuses deste mundo. E foi essa percepção que Elias buscou despertar em Israel no momento em que ele enfrentou os falsos profetas de Baal e Azerá. Uma posição centrada. E quando temos uma posição centrada na reverência em relação ao Eterno, isso nos faz enxergar mais claramente que Deus é santo e digno de toda honra e adoração. Além de que, a reverência a Deus implica em reconhecer a importância do seu cuidado em nossa vida, o que faz com que haja assim uma mudança em nossas atitudes, pois compreendemos que somos representantes de um Deus muito maior do que nós. E quando reconhecemos a Deus e passamos a lhe prestar a devida reverência, o próximo passo que vem de forma natural é o senso de responsabilidade ao assumirmos o título de cristão diante do mundo. Isso nos leva a desenvolver uma consciência de prestação de contas diante de Deus em nossas escolhas, ações e em nosso comportamento. É o temor de Deus que nos ajuda a compreender que nossas ações têm consequências e que devemos agir com responsabilidade e sabedoria em nossa vida diária. Outro ponto importante do temor de Deus que aprendemos essa semana é a que envolve a nossa postura reverente e respeitosa em todos os aspectos da nossa vida, pois também está ligado à confiança em Deus.
Compreender que Deus é maior e mais poderoso do que nós nos leva a confiar em sua sabedoria, seu cuidado e provisão para as nossas vidas. É essa confiança que nos permite descansar na soberania de Deus, mesmo quando estamos enfrentando desafios e as incertezas da vida. É também o temor ao Senhor que nos leva para longe do legalismo quando estamos discutindo conceitos bíblicos sobre santidade, vitória contra o pecado e salvação pela graça. É compreender que o temer a Deus é a parte mais importante para mantermos uma compreensão equilibrada e saudável da fé cristã. É o temor a Deus que nos leva a reconhecer que é a vitória de Cristo na cruz que nos garante a salvação e a esperança, independentemente da nossa vitória ou derrotas aqui na terra. Isso nos ajuda a evitar cair na armadilha do legalismo, que é a tentativa de ganhar a salvação ou a aprovação de Deus com base em nossas próprias obras ou conquistas. E quando falamos de santidade, muitos ainda acreditam não ser possível vivê-la aqui em meio ao pecado. Isso acaba sendo um erro, já que somos chamados por Deus para vivermos uma vida separada do pecado e consagrada a Ele, em um processo contínuo que depende mais da graça de Deus do que do próprio esforço humano. E quando Pedro escreveu: "Mas como é santo aquele que vos chamou, então sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo", lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele estava fazendo referência ao que o próprio Deus já havia dito a Moisés no livro do Levítico. Disse Deus: "Pois eu sou o Senhor seu Deus, consagre-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum destes animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo." Levítico 11, 44 e 45. E até mesmo antes, no próprio livro de Levítico, a santidade havia sido matéria das conversas entre Moisés e Deus. Depois, leia os capítulos 19 e 20 e veja quantas vezes Deus fala sobre a santidade nesta conversa de orientação que ele teve com seu amado líder Moisés. São por estes motivos que é importante ter uma compreensão equilibrada do conceito bíblico sobre santidade. Por isso, é importante entender que a nossa salvação não está baseada em nossas próprias realizações, mas sim na relação de amor e graça que Deus estabeleceu conosco por meio de Jesus Cristo. E manter um relacionamento pessoal com Deus nos ajuda a manter uma percepção correta sobre a santidade, evitando assim o legalismo. Um outro problema do legalista, além de tentar alcançar a salvação por meio das obras, é julgar os outros com base em suas próprias medidas de sucesso ou santidade. Devemos aceitar que cada pessoa, além de única, vai enfrentar desafios e circunstâncias diferentes na vida, pois cada um está em um estágio diferente em sua caminhada de temer a Deus. A isso chamamos de crescimento na fé. E mesmo sabendo das maneiras pelas quais podemos temer a Deus, por que ainda assim muitos se afastam do temor de Deus? Por que ainda recusam temer a Deus e dar glória ao Eterno? Não há só um motivo, são várias as razões pelas quais podemos falhar em viver de acordo com o temer a Deus. O motivo mais importante é também o mais simples. Como seres humanos, todos nascemos com a natureza pecaminosa em virtude da queda do homem por conta do pecado. Essa natureza pecaminosa nos torna propensos ao pecado e à falha, mesmo quando desejamos viver uma vida justa. E mesmo com as promessas de vitória sobre o pecado, a nossa natureza pecaminosa pode se manifestar e nos levar a falhar em temer a Deus. O próximo motivo também tem relação direta com a nossa condição de pecado. Como seres humanos, temos fraquezas e limitações. E quando enfrentamos tentações, lutas emocionais, físicas ou mentais, elas podem nos levar a falhar em viver de acordo com o padrão de justiça estabelecido por Deus na Bíblia. Um outro motivo que interfere em nossa adoração e temor a Deus são as influências externas.
E até que Jesus volte para nos resgatar do mundo caído, estamos sujeitos a estas influências externas negativas. Elas se manifestam por meio das pressões sociais, tentações e armadilhas do inimigo. E quando cedemos a essas pressões, nos afastamos de Deus, o que interrompe a nossa adoração e o crescimento espiritual que alcançamos quando dedicamos tempo ao estudo da sua palavra, da oração e do relacionamento íntimo com Deus. E se negligenciarmos o nosso crescimento espiritual e não investirmos tempo e esforço em nossa relação com o Eterno, podemos nos encontrar lutando em vão para viver de acordo com o padrão da justiça de Deus. Se não estivermos dispostos a abrir mão de nossa vontade e permitir que Deus tome o controle, podemos encontrar dificuldades em viver de acordo com o seu padrão. Mas não devemos ficar, portanto, desesperados por não conseguir temer a Deus e lhe dar glórias. Todos nós estamos sujeitos a falhar, mas há esperança no poder de Deus. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios sobre o poder que temos em Deus. Ele afirma: é Deus que nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. É importante notar que, embora possamos falhar em viver de acordo com o padrão da justiça de Deus, é a graça de Deus que está disponível para nos perdoar, nos restaurar e nos capacitar a recomeçar. Não devemos ficar presos à culpa ou à condenação, mas sim buscar a Deus em arrependimento e confiança em sua graça, permitindo que Ele nos guie e nos transforme à imagem de Jesus Cristo. E se o seu desejo é temer a Deus e lhe dar glória, não resista ao poder do Deus Espírito Santo e submeta-se à sua vontade, à vontade do Eterno, confiando por meio da fé que Deus vai nos habilitar com o seu poder para honrá-lo diante de todo o universo. E, por favor, não negligencie a parte que lhe cabe, que é a comunhão com Deus e o abandono do pecado por meio do arrependimento. É seguindo esses importantes passos que vamos verdadeiramente adorar a Deus, o temer e lhe dar glórias. Você já escolheu qual será a sua decisão? Quando reconhecermos as nossas limitações e fraquezas e nos rendermos completamente a Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós, poderemos experimentar a plenitude de sua obra de transformação em nossas vidas. Pense nisso, leia a Bíblia, honre a Deus, tema a Ele e lhe dê glórias. E que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.